Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e hoje vamos falar sobre brinquedos inclusivos. E quem vai dar os detalhes sobre esses produtos é Tamara Campos. Ela é Head de Marketing e Produto na Gala IBP, CMO da Plan for Marketing, atua como gerente de marca e inovação do setor de brinquedos há 3 anos e como gerente de marketing também do setor de brinquedos há 18 anos, ou seja, ela tem bastante experiência nessa questão de brinquedos. E ela já está aqui com a gente. Seja bem-vinda, Tamara, ao programa Consumo em Pauta. Vou gostar muito desse bate-papo. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de conversar aqui com você sobre um tema tão importante quanto esse, que são brinquedos inclusivos. Então, vamos já começando. Explica o que é um programa, um brinquedo inclusivo. Os brinquedos inclusivos, são brinquedos desenvolvidos especialmente para atender, uma faixa de crianças ou adultos que têm algum tipo de dificuldade, seja ela física, cognitiva, que tenham algum tipo de necessidade especial. Então, essa linha foi pensada para atender essa faixa. Com a pandemia, esse tipo de produto, ele teve uma busca mais intensa, porque com as crianças em casa, os pais, os avós, enfim, todo mundo que cerca essa criança pôde ter um olhar um pouco mais atento sobre o aprendizado infantil, sobre a importância do brincar, sobre a importância do relacionamento em casa. E muitos pais, ficaram atentos às dificuldades do seu filho na hora do aprendizado. E isso foi muito bom, porque isso antes estava restrito somente a educadores, né. Então a criança ia para a escola e essa dificuldade muitas vezes era detectada muito tarde. E existem produtos sim, que são específicos para algum tipo de inclusão ou de desenvolvimento de determinadas habilidades, que podem, contribuir para que esse desenvolvimento ocorra de uma forma saudável e um pouco mais rápida. Então a gente pensou em lançar produtos nesse estilo. E me cita alguns desses brinquedos inclusivos. Eles são sempre de tabuleiros ou existe algum outro tipo? Não, existem vários tipos de brinquedos, tá, porque existem diversos tipos de habilidades que têm que ser desenvolvidas. Então eles podem ser tanto de tabuleiro, como de madeira, como de plástico, né. Então, a nossa linha especificamente, ela é feita em cartão, papel cartão. Então, são 6 itens, tem peças maiores, com um tato diferenciado, que é para atender crianças com dificuldades cognitivas. O que seria uma dificuldade cognitiva? É aquela criança que tem um pouquinho mais de dificuldade no raciocínio lógico, que demora um pouquinho mais, que não consegue se concentrar com tanta facilidade, que busca uma troca de atividade mais constante, né, que demonstra um pouco de dificuldade de expor seus sentimentos, ela é um pouco mais fechada, ela é um pouco mais retraída, ou às vezes ela demonstra de uma forma que não fique tão clara, então esses produtos eles vêm para auxiliar nisso. Então ele auxilia de forma lúdica para que a criança consiga se expressar de uma forma clara, e as pessoas que rodeiam essas crianças consigam interpretar o que elas estão sentindo e criar uma rotina ou até mesmo atividades para ela de acordo com o que elas gostam e têm condições de fazer, né. Tem algum estudo, mostrando o quanto que esses brinquedos podem realmente ajudar no desenvolvimento dessas crianças que têm alguma deficiência, sei lá, seja cognitiva, mental, física? Tem algum estudo que fala sobre isso? Existem vários estudos do mercado, né, tem vários profissionais trabalhando em cima disso, tem vários psicólogos, psicopedagogos, então os tem muitos consultórios já especialistas em atender criança nesse segmento, em especial o espectro autista, que é uma uma das necessidades que são atendidas por esse tipo de brinquedo, né. Então tem, inúmeros benefícios que esses produtos trazem para crianças que apresentam esse tipo de dificuldade. Por quê? Um jogo de memória inclusivo, por exemplo,
O jogo de memória tradicional, ele é um jogo educativo e ele desenvolve inúmeras habilidades também. O jogo de memória inclusivo, o que que ele vai ter de diferente? Aí eu Ele queria vai saber, era uma das perguntas que eu queria fazer. Qual a diferença do jogo inclusivo para o educativo? Isso. O inclusivo, ele vai buscar desenvolver um pouco mais essa habilidade. De que forma? Tentando prender a atenção dessa criança por mais tempo e fazer com que ela precise prestar mais atenção aos detalhes daquele produto. Então, num jogo de memória inclusivo, por exemplo, ela não vai somente fazer o parzinho só de cor, ou só de masculino e feminino, ou só de desenhos iguais. Então ela vai ter que observar uma série hã, de outras habilidades que esse jogo vai ter, como por exemplo, além da cor, no jogo inclusivo de linguagem dos sinais, além das cores, ela vai ter que determinar qual letra corresponde a qual sinal, para ela conseguir fazer essa junção. Se o tamanho da peça corresponde também. Então são vários itens que ela vai ter que prestar atenção para conseguir concluir esse jogo, né. Num bingo de letras, que é um dos que eu acho mais interessantes, ela tem ali uma imagem de uma de um menininho ou de uma menininha demonstrando algum sentimento. Para ela reconhecer esse sentimento, ela vai ter que linkar a palavrinha desse sentimento, por exemplo, medo. Para formar a palavra medo, ela vai ter ali vários desenhos que comecem com a letra M, um que comece com a letra E, um que comece com a letra D e um que comece com a letra O. E ela vai ter que procurar essas letras dentro da caixinha, colocar em cima desse tabuleiro para conseguir identificar qual o sentimento que aquele personagem está sentindo naquele momento. Então, o que que isso vai desenvolver nela? A atenção, o letramento, a habilidade de memória, a diferenciação da forma das peças, da forma da letra. Então, automaticamente, o cérebro dela vai ter que estar mais atento para que ela conclua essa tarefa, né. Uhum. Ah, legal. Você falou logo no começo que esses brinquedos inclusivos serviam para criança, mas também para adultos, né? Para adultos, qual seria o tipo de público que usaria ele? Esses brinquedos, eles têm sido muito procurados por adultos que tenham tido algum tipo de dano, seja por um AVC ou por uma isquemia, e que precisam reaprender algumas habilidades do dia a dia. Né, então eles utilizam esses jogos também como uma forma de exercitar a memória, de reaprender a escrever, de reaprender a identificar, os seus próprios sentimentos, de expressar onde eles estão sentindo dor, onde eles não estão sentindo dor, quando a gente trabalha com um jogo onde demonstra as partes do corpo e ensina as crianças a identificarem essas partes do corpo e o que pode e o que não pode ser feito com cada parte do corpo. Então, nesse sentido, esses jogos também estão sendo muito utilizados por adultos em clínicas especializadas, em pessoas, com mais idade ou em pessoas que estão em processo de reabilitação, em hospitais, em brinquedotecas e até mesmo em delegacias que fazem esse atendimento a crianças, a Uhum. adultos, enfim. Mas quem mais usa realmente são as crianças, né? Eles São as crianças. são Uhum. as crianças, tá, tá. E existem, diferença de um brinquedo para cada tipo de deficiência, vamos dizer assim, pessoas que têm, por exemplo, impedimentos de natureza física, né? Estou falando, de repente, de um cadeirante, ou mental, ou intelectual. Há brinquedos específicos para cada um deles, ou esses brinquedos que estão sendo construídos servem para todos essas formas de inclusão? Não, não, existem brinquedos específicos, né. A gente, nesse momento, optou por brinquedos que trabalhem habilidades cognitivas, mas existem brinquedos sendo desenvolvidos para pessoas que necessitam de algum tipo de atendimento específico físico, são brinquedos mais acessíveis, balanços, escorregadores e outros tipos de brinquedos que atendem a esse público, que é muito importante e é um público que tem que ser atendido.
né, na sociedade. Existem brinquedos específicos, para cegos, que necessitam de uma linguagem especial, que o produto tem que ser em braille, para que ele consiga usufruir e identificar de uma forma diferente, ou através da audição, do olfato, enfim, são várias formas e várias, características que têm que ser observadas quando está desenvolvendo esse tipo de produto, né. Por isso que nesse primeiro momento a gente optou por esse conjunto de habilidades cognitivas. Isso vocês, o fabricante que você trabalha, certo? Que é Sim. a Gala, né? Aham, a Gala Pais e Filhos. A Gala Pais e Filhos, mas outros fabricantes podem estar produzindo esses outros tipos, para outros tipos de necessidades. Sim, estão produzindo, a gente Tá. viu na feira, são vários fabricantes que estão entrando com produtos de muita qualidade nessa área específica, porque é uma área que está tendo uma procura intensa e que necessita ser atendida, Ou né, seja, então é legal ver isso. a população, então, está conhece esses brinquedos e sabe da importância dele na vida dessas crianças e até mesmo dos adultos. Já há uma consciência com relação a isso. Sim, e essa consciência ela tem se ampliado bastante. Eu brinco que durante a pandemia os pais redescobriram os filhos, redescobriram a ludicidade e a importância que ela tem no desenvolvimento infantil. Porque o brinquedo ele não é só um brinquedo, a criança aprende através do brinquedo. A brincadeira é o trabalho da criança, é através da brincadeira que ela se desenvolve, né. E isso Uhum. estava um pouco adormecido, porque com a chegada da tecnologia e dos games, isso estava um pouco esquecido. Mas até mesmo para jogar um videogame ou para estar na frente das telas, a criança ela precisa desenvolver motricidade fina, ela precisa desenvolver habilidades cognitivas importantes, memória, raciocínio lógico. Então, e os pais notaram isso. Isso foi muito importante para a indústria do brinquedo, porque abriu esse nicho de mercado e ele realmente está sendo atendido e existe uma preocupação da indústria com esse público. Agora, existem esses brinquedos inclusivos também no mundo virtual ou ele é só físico mesmo? Não, existem também. Existem jogos online desenvolvidos especificamente para pessoas que têm algum tipo Tá. de deficiência. Você comentou que são vários locais que estão utilizando desde uma casa, né, de uma família, até consultórios e delegacia, você colocou até delegacia. E na escola? Eles estão sendo muito utilizados também numa escola normal, numa escola tradicional, além dos brinquedos educativos que já fazem parte, foram incorporados por essas escolas? Sim, muitas escolas já estão dando preferência para esse tipo de produto, né, porque elas têm que incluir essas crianças dentro do seu atendimento, né, então elas buscam produtos que desenvolvam essas habilidades e buscam produtos que consigam atender um número maior de criança ao mesmo tempo. Né, Tá. que consigam fazer com que essa criança tenha uma interação social, porque isso também é um fator importante, essa interação na hora do brincar, né. Você falou e comentou dois brinquedos, o bingo e o jogo de memória. Existem outros, Isso. por exemplo, um dominó, que eu acho que é tão eu acho super educativo o dominó, porque vai aprendendo a ver números, né, a ligar números, e outros, sei lá, outros de encaixe, Existem quebra-cabeças específicos com tamanho de peças diferenciadas, quebra-cabeças que identificam as partes do corpo, onde a criança pode salientar quais são as partes do corpo, quais são as partes que ela gosta de movimentar, quais são as partes que ela não gosta, entender aonde ficam, como funcionam, o que que habilitam os olhos, os ouvidos, enfim, são quebra-cabeças diferentes. Existe um dominó que auxilia no aprendizado da matemática, ligando o numeral à quantidade, para que aquela criança entenda que 2 são 2 unidades, que 3 são 3 unidades e assim por diante, para que ela faça esse link através de um dominó com cores diferenciadas e com desenhos diferenciados. Existe também um bingo de gosto e não gosto, onde são colocadas várias atividades do dia a dia infantil, como tomar banho, andar de bicicleta, passear,
realizar atividades escolares, ficar sozinho, jogar no computador, onde ela vai marcando atividades que mais lhe agradam e as que lhe desagradam, para que os professores e os pais consigam montar uma agenda específica para essa criança, de acordo com o que ela gosta de fazer e de acordo com as coisas que ela tem mais dificuldade, que tenham que talvez trabalhar de forma mais intensa, como o reconhecimento de letras ou de números, entendimento da matemática. Enfim, existem vários jogos nesse sentido também. Tá. E esses brinquedos são comercializados pelas lojas convencionais de brinquedos ou são lojas específicas para eles? Inicialmente, a gente, acreditava que esses produtos seriam vendidos em nichos e em lojas muito especializadas para brinquedos educativos ou brinquedos, específicos para crianças com alguma necessidade especial. Mas não, o mercado como um todo tem aceitado muito bem essa linha de produtos e até procurado por ela. Então, hoje você encontra esse tipo de produto em várias redes de brinquedos e até mesmo em algumas redes de supermercados. Isso é bem interessante e é bem legal esse movimento da sociedade como um todo, E que né. facilita o acesso a ele, né? Porque se fica em nichos ou fica em lojas especializadas, o público às vezes não vai para esses locais, ou seja, não tem acesso a eles. Isso. E os pais, às vezes, têm receio de chegar numa loja e solicitar: "Eu preciso de um produto inclusivo", ou "Eu quero um produto inclusivo". Então, nesses locais onde se tem um autoatendimento, como supermercados, e pequenas lojas de bairro, ele chega e pega o produto e adquire, e isso é muito legal, né, porque auxilia tanto os Mas, pais como as crianças. mas aí nessa embalagem desse produto tem que ter as especificações para que serve aquele brinquedo que está sendo comprado. Tem. Isso é Uhum. cuidado. É Se tem esse cuidado. cuidado, tá? Se tem esse cuidado, tem um selinho, né, nesses produtos, que no nosso caso, da nossa fábrica, a gente chama de brincar e crescer, desenvolver, né, e tem uma lista na frente desse item, onde diz as habilidades que aquele brinquedo desenvolve na criança. Então ele Tá. pode se orientar por ali, que ele vai saber: "Ai, meu filho precisa mais disso, meu filho precisa mais de outro tipo de produto", e ele se orienta por ali, Agora, né. ele não vem, na embalagem não vem descrito para qual tipo de necessidade específica é aquele brinquedo. São os Não. pais, é quem está comprando é que vai ter que Isso. procurar. Uhum. Isso, porque existem vários tipos de necessidades, né, tem TDA, TDAH, tem espectro autista, então são uma infinidade de diferentes habilidades que precisam ser atendidas. Então o pai identifica ali o melhor produto que se adequa a que o seu filho necessita e adquire esse produto. E aí também ele pode ter uma orientação de um pedagogo, de um psicólogo, para dizer qual é o brinquedo, se ele for, né, se ele tiver esse atendimento, qual seria o brinquedo ideal para aquela criança ter no dia a dia. Isso. Isso, normalmente ele tem já essa orientação, né, normalmente Hum. o pai de uma criança que tem algum tipo de déficit de aprendizado, ele já tem uma orientação: "Ó, eu preciso que tu adquira produtos que desenvolvam mais a parte de memorização ou mais a parte de raciocínio lógico", ele tem normalmente uma orientação, né. Todos os produtos educativos desenvolvem essas habilidades, alguns mais, outros menos. Então e as formas de brincar são muito variadas. Então a gente descreve as formas de brincar no verso do produto, mas a gente sempre deixa em aberto, porque quando a gente recebe uma sugestão de um professor ou de um psicólogo, de um pedagogo, a gente insere mais um modo de brincar no nosso site ou no nosso blog, e aí a pessoa pode diversificar também o modo de brincar com esse item, né. Tá, ele serve para mais de uma atividade, entendi. Isso. Agora, os resultados do uso desses brinquedos para crianças que têm necessidades, ele é muito demorado? Demora-se muito para chegar a um resultado ou ele vai ter que usar isso por um longo tempo? Não, à medida que ele vai desenvolvendo as habilidades a que aquele produto se propõe, ele já pode passar para um outro tipo de atividade, né. Por exemplo, quando ele tiver aprendido toda a linguagem de sinal, toda a linguagem, de numeral dos sinais, quando ele já tiver
dominado aquele produto, ele passa para um outro ou ele passa a brincar de outra forma com aquele produto, né. É como um brinquedo tradicional, não existe um limite de brincadeira, é a criança quando ela se sentir confortável ou quando ela sentir que aquele produto ali não prende mais a atenção dela, é como se ela mudasse de nível, né. Tá. Falando em vendas, né, vem crescendo, você tem algum número que você possa dar para a gente com relação à venda desse tipo dos brinquedos, inclusivos? Eu não tenho um número específico, tá, mas, a gente tem dados no mercado em geral, né, que essa procura vem crescendo e essa venda vem se acentuando, até mesmo pelo número de fabricantes que vêm lançando linhas com esse tipo de produto, Quantos né. fabricantes são hoje, tem ideia? Olha, na Abrim deste ano eu vi pelo menos 5 fabricantes com linhas Nossa, inclusivas, tá, que é é, bastante, né. que é bastante. Esses fabricantes de linha inclusive, eles provavelmente produzem outros tipos de brinquedos também e estão acrescentando essa linha, é isso, né? Exato. Uhum, exato. A empresa que você atua, ela faz só brinquedo inclusivo ou ela faz vários tipos de brinquedo? Não, ela tem uma linha muito extensa de produtos, ela fabrica desde itens para bebê, chocalhos, mordedores, até itens para adultos, como quebra-cabeças de 1000 peças, jogos Tá. maior para crianças maiores, né. Vocês são, tem algum selo, o Inmetro determina algum selo para um brinquedo inclusivo, ou é aquele selo normal de brinquedos que vem lá com a indicação de faixa etária, sobre peças pequenas, ou tem um selo específico para ele? Não, o Inmetro, ele utiliza o mesmo selo para todos os produtos, no caso do Inmetro. A empresa que cria um selo especial para identificar esse tipo de produto, né, mas Tá. o Inmetro em si, ele tem um selo padrão, Então, né. cada empresa tem seu próprio selo para indicar que aquele produto Cada é em um inclusivo. Não existe ainda um selo único para todo mundo, não. Não, isso. Não. Até Tá. porque diferentes entidades podem habilitar esses itens, né. A gen No nosso caso, a gente recebe muito apoio das APAES, até mesmo para o teste desses brinquedos e no desenvolvimento desses brinquedos. Porque as APAES, elas passaram a atender muita gente com dificuldade cognitiva também. Crianças com TDA, crianças com TDAH, crianças com autismo também têm frequentado esse tipo de ambiente, né. Então elas acabam nos auxiliando na validação desses produtos. Tá. Esse produto não impede que que eu presenteie uma criança que não tenha nenhuma necessidade especial, ele serve para todos os tipos de criança. Para todos os tipos de criança, de forma nenhuma. Ele não Aham. impede, ele é um jogo, normal, que vai exigir um pouquinho mais de atenção e de raciocínio dessa criança, mas ele é um jogo comum. Comum. Eu consigo encontrar esse tipo de brinquedo, em todo o país ou ele está restrito a algumas localizações? Não, hoje você encontra em todo o país, né, nas grandes redes de brinquedos e em algumas grandes redes de supermercado, você já consegue encontrar esse tipo de produto. E a tendência é que se espalhe cada vez mais. Eu acredito que com esses novos fabricantes entrando com essas linhas também, até o final deste ano, a gente deve encontrar esse tipo de produto aí em praticamente todas as lojas de brinquedo do país. E há quanto tempo vem sendo desenvolvido esse tipo de brinquedo? Esse tipo de brinquedo ele já vem sendo desenvolvido há uns 3 anos. É novo, é recente, É, é é recente. E o recente. o que que impulsionou os fabricantes a trabalharem essa linha? Eu acho que foi esse crescimento de diagnósticos desse tipo de necessidade, né. Houve um boom de diagnósticos desse tipo e principalmente durante a pandemia, então esse pós-pandemia está sendo muito forte para esse tipo de produto, né. Tá. Assim, quais são, os principais objetivos desses brinquedos? É realmente desenvolver a criança para aquela habilidade, para uma determinada habilidade. Isso, é impulsionar o desenvolvimento dessa criança de forma lúdica e sadia, buscando de uma forma mais rápida com que esse aprendizado, evolua
e se torne comum para que ela possa acompanhar as demais crianças da sua faixa etária ou enfim, hã, do seu local de convívio, Eu né. imagino que vocês devem conviver com crianças usando os brinquedos de vocês. Acho que vocês Sim. devem fazer algumas experi como que é essa interação com esses brinquedos? Eu fico pensando, será que, eles se entregam realmente a esses brinquedos, de não quererem mais se separar deles, de quererem brincar o tempo todo, ou alguns têm alguma quer um distanciamento, não quer brincar? Como que é isso no dia a dia da criança? No início, eles ficam um pouco retraídos, né, até porque o brinquedo ele exige algum tipo de interação entre quem está proporcionando a brincadeira e a criança, né. Mas no decorrer da utilização, é incrível como elas vão se soltando e colocando para fora o que elas estão pensando, o que elas estão sentindo. Nesse bingo do gosto e não gosto, especificamente, quando ela está jogando, a gente acha que atividades corriqueiras, como andar de bicicleta, dançar, que todas as crianças gostam, mas não é verdade. Muitas vezes, quando ela está usando aquilo ali, quando ela sorteia a pecinha "gosto de dançar", elas: "Não gosto, não gosto de música alta, eu não gosto que cantem perto Hum. de mim". Então aí você passa a olhar aquela criança com outros olhos, Ou né. seja, acaba sendo educativo para os pais também, né. É inclusivo para as crianças, mas é educativo para os pais. E mais do que isso, ensina realmente os pais, mostra para os pais, ou faz os pais realmente conhecerem suas crianças, né, o comportamento, o porquê daquele comportamento dela. Bem interessante É, isso. É não, é muito bem interessante. quando a gente pensa em um brinquedo, a gente pensa naquela coisinha só de encaixar, de mostrar cor, de não, ali, pelo que estou sentindo, há toda uma participação de várias pessoas para a criança poder usufruir daquele brinquedo, né. Isso. E às vezes os pais acham que estão agradando a criança, mas no fundo estão colocando elas em atividades que elas não curtem, não gostam, né. Muitas crianças no teste do brinquedo colocavam que não gostam de ser abraçadas. "Eu não gosto que me abracem", tem uma pecinha que diz ali, hã, "Gosto que me abracem? Não, não gosto. Gosto de conversar? Gosto". Então, talvez uma conversa mais amigável surta mais efeito em determinado momento do que eu forçar um contato físico com determinada criança, Não, né. muito interessante, porque, inclusive, eu vejo que faz os pais participarem da atividade da criança, né. Eles não ficam sozinhos, ela tem, de certa forma, que participar dessa brincadeira para poder para que a criança possa realmente usufruir daquilo que o brinquedo está propondo, né. Isso. Uhum. Muito legal. A gente está terminando aqui o nosso tempo, Tamara, infelizmente, e eu queria que você desse uma resumida para mim, né, para mim não, e para todos os ouvintes e quem vai ver esse vídeo, da importância do brinquedo educativo ou do brinquedo inclusivo, desculpa, do brinquedo inclusivo hoje, na sociedade atual, pós-pandemia ou ainda que vive o resquício dessa pandemia. A gente vê que as escolas e a sociedade como um todo, ela está sofrendo bastante para fazer a reintegração dessas crianças, à sociedade nesse pós-pandemia. Porque afinal de contas a gente ficou mais de um ano recluso, né, Ou e 2 muitas crianças anos, né. é, totalmente recluso, né. É. Então muitas crianças não tiveram esse contato com outras crianças ou com outras pessoas. E esse tipo de produto, ele também estimula esse contrato, ele estimula essa interação, né. E é muito importante para que a gente, como sociedade, entenda o lado dessa criança e como ela se sente nesse movimento de volta. Se para a gente, como adulto, já é difícil retomar uma rotina que a gente tinha antes e que a gente já estava habituado, imagina para crianças que não estavam ainda nessa rotina, para aquelas que estão entrando na escola agora ou que estão agora desenvolvendo as suas habilidades de fala ou de letramento, o quão difícil é para elas esse momento. E esses brinquedos auxiliam muito, né. Então é muito importante que a gente tenha esse olhar de acolhimento, enquanto sociedade, enquanto educadores e enquanto indústria.
né? E utilizarmos o que a gente tem aí, que possa ajudar em todo esse processo de reinserção, né, dessas crianças no mundo aí das atividades normais, né? Exato, exato. Isso é super importante. Tamara, muito obrigada pelo nosso bate-papo, pelas informações que você trouxe aqui para a gente. Acho que ela vai ajudar muita gente aí que, de repente, nem tenha conhecimento ainda do que é um brinquedo inclusivo, ou nem saiba da existência desses brinquedos inclusivos. Te agradeço muito aqui no programa Consumo em Pauta. Que bom, eu fico muito contente, fico agradecida e espero ter contribuído de alguma forma aí. A gente está à disposição para sugestões e para desenvolver novos produtos, estamos abertos ao contato de todos os pais aí, e quem quiser mais entrar em contato com a gente. Muito obrigada. Ah, que ótimo, bom saber disso, a gente vai dar uma ênfase a isso. Eu que agradeço, e assim a gente termina mais um programa Consumo em Pauta. Conversamos hoje com a Tamara Campos, que é Head de Marketing e Produto da Gala IBB, CMO da Plan for Marketing, atua como gerente de marca e inovação no setor de brinquedos há 3 anos e como gerente de marketing também do setor de brinquedos há 18 anos. E a gente volta na próxima semana com mais um assunto de interesse para você, consumidor. A nossa proposta é levar informação para o seu dia a dia. Até lá!